Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Bom, hoje, domingo de Páscoa, nós estamos aqui para celebrar aquele dia que o Senhor se entregou por nós, né? Onde Ele deu a maior prova de amor que um ser humano podia ter feito algum dia e que nunca mais fará. Ele se entregou, deixou sua glória em amor a nós para vir nos remir de nossos pecados. E hoje nós faremos a leitura agora do Salmo 91 para entendermos um pouco do que é essa proteção de Deus e a sua guarda sobre nós. Vamos abrir então no Salmo 91, faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas pernas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua vereda é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nós possamos reconhecer cada dia a proteção desse Deus, porque o sacrifício dele foi uma forma de nos proteger daquilo que era para cair em nós. Ele nos livrou daquilo. E ele decidiu carregar tudo sobre si por amor a nós. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu para estarmos em Tua presença. Mas mais ainda, para agradecer pelo sangue derramado naquela cruz, pelo Teu amor, Pai, e pela Tua proteção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede. E quem com Ele se encontrar jamais será igual. O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede. E quem com Ele se encontrar jamais será igual. Quem dessa água beber jamais terá sede. E quem com Ele se encontrar jamais será igual. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês.
E eu os convido agora a abrirem suas Bíblias no Salmo 150. E assim nos diz a palavra: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-o pelos seus poderosos feitos, louvem-o segundo a sua imensa grandeza. Louvem-o ao som da trombeta, louvem-o ao som de harpas e liras, louvem-o com tamborins e danças, louvem-o com instrumentos de cordas e com flautas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso nos diz no versículo 6. Nós sabemos que o louvor ele não se limita apenas nos cânticos, nas músicas, mas é todo um completo, As nossas vidas é uma vida de louvor e adoração a Deus. Mas esse é o momento do nosso culto, da nossa dedicação a Deus, através de cânticos espirituais, através de hinos, que cada canção que nós estivermos cantando, você aí na sua casa, juntamente com a sua família, que seja a sua oração diante de Deus. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela diz que nós estamos quebrantados diante do Senhor pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Por causa desse sacrifício, nós podemos nos achegar ao Deus, nosso Pai. Nosso relacionamento foi estreitado novamente. Nós temos um livre acesso ao Pai, graças ao sacrifício de Jesus no Calvário. Hoje é um domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Jesus, nós celebramos a vida, nós celebramos aquele que venceu a morte, aquele que nos deu vida. E é isso que nós vamos cantar, que pela cruz nós podemos nos achegar até Deus, pela cruz nós somos chamados e pela cruz nós somos restaurados. Amém? Eu olho para a cruz.
nosso cristianismo, mas porque nós olhamos para ela lembrando do sacrifício de Jesus que foi feito lá. E através desse sacrifício dolorido, ele foi humilhado, mas a morte dele, ela não ficou só por isso, é um fato histórico, mas é um fato real. Jesus está vivo e ele está entre nós. E ele venceu a morte e a sua glória encheu o céu. E é por isso que nós podemos louvá-lo.
nossa união, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Obrigado pelo sangue, Pai, que foi derramado lá. Obrigado por Ele ter nos comprado a tal maneira e também ter nos amado de tal maneira, Pai. Obrigado, Pai, porque sem Tu nós não poderíamos estar aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoe, Pai, nesse culto, que a Tua palavra esteja dirigida a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos para o nosso momento de mensagem, no nosso culto a Deus. Continuamos separados uns dos outros, né? Com bastante saudade já. Quanto mais o tempo passa, mais nós sentimos aí saudade de congregarmos, de adorarmos a Deus no culto comunitário. Mas por enquanto nós vamos aí remediando, né? Com esse culto que não é comunitário, né? Você aí com a sua família, na sua casa, eu aqui, né, na sala, no escritório da igreja, gravando para vocês, para nós podermos meditar na palavra de Deus. Na semana passada, se você assistiu o sermão, eu usei de ilustração aí a ideia do lave as mãos, né? E falei também de uma outra hashtag que subiu na internet, que ficou muito famosa nesses dias e está famosa até hoje, que é o Fique em Casa, né? Fique em casa para colaborar, é claro, né? Com um aceleramento, uma aceleração aí do contágio e da contaminação. Não há como brecar o vírus porque nós estamos isolados, né? Dentro de casa mesmo, porque ele está no ar. Então, dentro de casa também a gente corre o risco. Mas para desafogar o sistema de saúde, nós estamos tentando aí, todos nós, a população, colaborar com esse Fique em Casa. E eu quero aproveitar essa ideia de Fique em Casa para ilustrar hoje, né, o nosso tema, o nosso sermão de hoje, trazendo algumas coisas para nós meditarmos, irmãos. A ideia de Fique em Casa, eu citei isso no sermão da semana passada, no fundo, se nós fôssemos retirando aí, né, algumas camadas, seria o medo da morte. O ser humano tentando controlar algo que pode ser devastador para ele, e tem sido devastador em muitos países aí, onde a epidemia, né, ou a pandemia já atingiu picos maiores de mortes, né, e de contaminados. Mas o que esses dias têm trazido agora para nós em isolamento, já não é mais só o medo da morte, né, o medo da doença, o medo da enfermidade. Também começa a surgir entre a população agora, principalmente entre os idosos, né, que já têm alguns problemas com solidão, pessoas ansiosas, depressivas, medo de outras coisas. E o medo, né, o famoso medo do medo, né, o medo de não ter controle, o medo de não conseguir controlar as circunstâncias e as situações. Mas nós que somos pautados e andamos de acordo com a Escritura, principalmente naquilo que se refere à vida, morte e eternidade, nós devemos nos questionar: o que nós controlamos? A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 8, e Eclesiastes é um livro que nos mostra como as coisas deveriam ser e não estão. Quando nós olhamos para Provérbios, nós vemos as coisas como elas deveriam ser, né? Ou como elas devem ser. Eclesiastes nos mostra a mesma visão, a visão de ensino, né? A visão didática, a visão sapiencial da vida, mas já num contexto onde o pecado e a queda, né, do ser humano, a rebelião contra Deus e os princípios de Deus estragaram tudo. Então esse livro de Eclesiastes, que é um livro assim, por alguns, né, até visto numa perspectiva mais pessimista, mas é um livro realista, né, diante do pecado e diante da história humana, ele vai dizer no versículo 8 que não há como o homem reter coisa alguma, muito menos o dia da sua morte. Não há como nós controlarmos as coisas. Nós podemos tentar ter o controle ou gerenciar várias coisas e várias áreas da nossa vida, mas a verdade é que nós não conseguimos. E o medo nasce justamente de nós termos a certeza ou enxergarmos que nós não conseguimos controlar coisa alguma, muito menos a morte. Pegando então essa ideia de fique em casa, né, para tentar nos livrar da contaminação, do contágio, pegando aí a ideia de ter medo e de tentar escapar do pior, né, eu queria ver um texto com os irmãos na Escritura, onde literalmente o significado daquele dia ou daquela noite era: fique em casa, porque se você sair de casa, com certeza, 100% de certeza, você morrerá. É o texto de Êxodo, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 a 14. Ele é o texto da instituição da Páscoa, que é a principal festa judaica, tá, do Antigo Testamento. Essa festa da Páscoa, essa celebração da Páscoa que é instituída nesse texto, tem a ver com a saída do povo do Egito, com
com a libertação do povo que foi escravo lá por aproximadamente 430 anos, tá bom? Você pode ler tudo isso no livro de Êxodo aí, ou a partir do capítulo 37 de Gênesis, quando diz a história de José do Egito, que é o primeiro descendente do povo de Israel que para lá desce, né, vendido como escravo. Mas no texto de Êxodo 12 nós estamos vendo aí então a libertação, a noite anterior à libertação do povo do Egito. Eles foram escravos lá, oprimidos, e vemos também a instituição dessa festa da Páscoa como um memorial para que o povo jamais se esquecesse do Deus libertador, do Deus que os livrou, não apenas da escravidão do Egito, mas também simbolicamente da morte naquela noite. E o texto assim diz para nós, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o mês primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, porque aí assim calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Gênesis 12, versos 1 a 14. Vamos orar pela iluminação do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos apropriar da palavra de Deus como ensino para as nossas vidas hoje, porque a palavra de Deus é atemporal, ela serve para todos nós, em todas as épocas, e para que Deus aplique esse ensino no seu coração, no meu coração, para que Ele produza em nós aquilo que Deus deseja e o motivo para o qual e pelo qual Ele preservou esse texto para nós e vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, agradecemos, ó Deus, por esses dias em que estamos vivenciando e celebrando e nos lembrando como memorial da Páscoa, ó Deus, não da Páscoa judaica, mas da Páscoa cristã, que é uma ampliação, ó Deus, dessa Páscoa judaica que era símbolo, ó Deus, no Antigo Testamento, daquilo que o Teu Filho Jesus faria por nós. Nós pensamos, ó Deus, na entrega de Jesus na sexta-feira, no seu aprisionamento, na sua traição, ó Deus, vinda da parte de Judas, mas representando a todos os rebeldes e aqueles que se levantam contra Ti, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela morte de Cristo na cruz, por Ele ter, ó Deus, expressado ali nos seus últimos brados que tudo está pago, e nós podemos entender que por causa dele vem sobre nós a libertação, a remissão dos pecados, ó Deus, e que através do sangue dele que foi derramado, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós temos paz contigo, Senhor. Não precisamos mais viver uma vida onde nós nos escondemos ou onde tentamos fugir de Ti, mas somos acolhidos agora pelo Seu amor, pela Sua graça.
pelo seu cuidado, como filhos, ó Senhor, irmãos, ó Deus, do teu Filho primogênito, do teu Filho unigênito, Senhor, adotados na família da fé. Obrigado, Senhor, por essa graça, por essa bênção que é sobre a nossa vida. Louvamos mais ainda o teu nome, Senhor, porque além de entendermos pela tua palavra que Jesus veio por nós, cumpriu a lei por nós, se entregou por nós, morreu por nós, também ressuscitou, Senhor, e está vivo à tua destra, ó Deus, de onde ele há de vir, ó Deus, julgar os vivos e os mortos um dia, segundo a fé que nós temos. Te agradecemos, Pai, porque agora nós sabemos que por graça, ó Deus, não por méritos, não por algo que fizemos, fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa da tua única bondade para conosco, em graça, Senhor, somos livres, libertos do poder, do pecado, da morte e do inferno em Cristo Jesus. Obrigado por podermos aguardar, Senhor, o dia do juízo, o dia final, confiantes, ó Deus, que o seu amor eterno jamais vai nos desamparar. Sê conosco e nos abençoe, ó Deus, na meditação nesse texto. É o nosso pedido, Senhor, e a nossa gratidão, porque o Senhor preservou essa palavra para o nosso ensino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala daquilo que antecede aí a 10ª praga. Todos nós, né, ou a maioria de nós, já ouvimos falar aí das 10 pragas do Egito. Cada uma dessas pragas, irmãos, ela foi desferida, né? Se a gente pensar aí em termos de guerras territoriais, que era um costume antigo aí naqueles dias, né? Os deuses que cada nação acreditava guerreavam entre si e concediam vitórias aos seus guerreiros, né? Essa era a ideia mística ali, que preponderava entre as pessoas, entre os povos. Se nós olharmos assim, nós vamos ver que cada uma das pragas, desde o rio Nilo, que sangra no início, né, na primeira praga, que era o principal deus, o deus da fertilidade, o deus que providenciava e que potencializava o Egito como a maior nação daqueles dias, né, dando ali sustento, dando ali fartura. Quando, desde o primeiro momento, o Nilo é ferido, todas as outras pragas que se seguem são contra um dos deuses falsos do Egito. Cada um deles é humilhado e vencido pelo único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas a 10ª praga, ela vamos dizer assim, destacada entre as outras 9. A 10ª praga, ela é mais significativa. Por quê? Faraó era denominado pelo próprio povo, né, que o seguia e o adorava e o idolatrava, como um Deus que caminha sobre a terra. Essa era a ideia, né? Faraó significava isso, um Deus que caminha sobre a terra. E agora na 10ª praga, o Deus verdadeiro vai ferir o filho desse pretenso Deus que caminha sobre a terra, e esse filho do pretenso Deus morrerá e não voltará a viver. Não é fácil você fazer a conexão, né? E entender que Jesus é o Deus vivo, o Filho de Deus, que se encarnou e caminhou sobre a terra. Só que a diferença lá no Novo Testamento é que nós vamos ver que esse Filho de Deus, Jesus, ele é ferido com um propósito, com um motivo, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Só que ele não fica morto, ele ressuscita, ele ressurge, é o que nós celebramos no dia de hoje, e toda a autoridade é dada a ele, nos céus, debaixo dos céus, sobre a terra, debaixo da terra, em todos os lugares esse Rei eterno agora reina. Então, de maneira que nós precisamos, a primeira coisa para poder entender a questão da Páscoa e entender o contexto daquilo que nós estamos estudando. As 10 pragas, então, são golpes, né, do Deus verdadeiro contra falsos deuses, nos quais o povo do Egito colocava a sua fé. E eles são derrotados um a um. Na 10ª praga, nós vamos encontrar agora a população separada ali na terra de Goshen, é a terra onde o povo de Israel vivia, sendo alertados por Moisés e Arão, os porta-vozes aí, os portadores da mensagem de Deus, para que naquela noite específica, a noite anterior à libertação do povo de Israel, para que todos ficassem em casa, não saíssem das suas casas. E além de ficar em casa, irmãos, era necessário que as portas e as janelas, os umbrais, fossem marcados com o sangue de um cordeiro puro, sem defeito, que deveria ser morto por cada família na sua representatividade. Nesse texto nós vamos ver pela primeira vez na Bíblia, pela primeira vez no Novo Testamento, consequentemente, né, que antecede o Novo Testamento, a expressão para congregação, que é a ideia de várias famílias compondo uma só família diante de Deus.
que também não fica difícil de nós já linkarmos, vamos dizer assim, com a igreja no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o texto, cada família deveria ter o seu cordeiro sem defeito, observado, e a expressão que é usada aqui para guardar esse cordeiro do dia 10 até o dia 14, é a expressão parecida com observar os mandamentos de Deus. Aquele mandamento lá de Deuteronômio que vai ser dado, né, do Shema, observe, guarde, preste atenção, cumpra. Essa é a ideia, não bastava simplesmente o cordeiro ser morto. Era necessário que fosse observado esse cordeiro, não simplesmente por observar o cordeiro, mas a expressão que é utilizada aqui significa: veja bem por que é que esse cordeiro está sendo morto ou será morto. Era um entendimento que deveria ser trazido ao povo que estava sendo separado e preservado por Deus na terra de Goshen. E eles não deveriam então sair daquelas casas naquela noite, porque o anjo da morte, né, o anjo aí da parte de Deus, ou o próprio Deus, passaria em juízo contra o último Deus que faltava ser humilhado naquela situação, que era o próprio faraó, levando aí a morte do seu filho. Mas antes de nós continuarmos com o entendimento aí desse texto, que institui a Páscoa para os judeus, né? E Páscoa, irmãos, na palavra que é utilizada aqui, no conceito judaico, nada mais é do que Pessar, que significa passar por cima, passar além, não trazer dano. É isso que Deus está prometendo. Eu vou olhar o sangue nas vergas da porta, dos umbrais, e eu vou passar por cima e não vou executar juízo onde dentro dos lares, dentro das casas, estiverem pessoas que estão me obedecendo. Eu vou ver o sangue, vou entender que aquelas pessoas estão me obedecendo e vou passar adiante, passar além, passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. Deus poupando um povo para si. Deus escolhendo, preservando e poupando um povo para si. Mas antes de nós continuarmos com esse entendimento do texto e com a conexão, né, lógica aí, com a obra e o sacrifício de Cristo e a ampliação desse conceito de Páscoa judaica para a nossa Páscoa cristã, eu queria que nós pensássemos algumas coisinhas para que elas se tornassem mais ainda importantes para nós nesses dias. Existe uma frase antiga, né, que diz: meu lar, meu castelo, né? Significando assim que quando nós estamos dentro da nossa casa, não existe lugar melhor no mundo para nós estarmos. E de fato é assim, nós sabemos, né? Nesses dias de quarentena, então, que nós estamos com as pessoas que nós mais amamos, esposa, filhos ali, todos juntinhos de nós, se você não estiver distante, né, ou impedido de estar com seus familiares, você vai começar a compreender, né, que nas suas meditações aí, que realmente tudo que você precisa está ao seu redor. E essa é uma das primeiras coisas que eu queria que nós pensássemos antes de voltar para o contexto ali do texto. O que nós devemos realmente pensar desses dias e por que Deus tem permitido esses dias sobre nós? Independente se há uso ideológico, se é guerra biológica e todas as outras teorias, né? Algumas até teorias de conspiração que correm por aí, a verdade é que nós estamos enfrentando uma enfermidade, uma pandemia, estamos dentro de casa isolados, né? Estamos presos dentro de casa. A única diferença é que não há certeza de nós sairmos e morrermos, como naquele texto, né, do Êxodo 12. Ali era sair e morrer, né? Hoje nós podemos estar aqui, até eu estou aqui gravando o sermão para os irmãos, né, fazendo o sermão, e posso correr o risco de morrer ou não, mas não é 100% de certeza, né, ou certeza plena, como era naquele texto. Mas aproveite esses dias no seu lar para pensar a respeito da sua família. Eu tenho gostado de estar com os meus familiares nesses dias, mas sabe o que eu tenho percebido? Que o nosso distanciamento já estava tão comum entre nós, já era tão de praxe, que nós começamos a perceber várias dificuldades no nosso dia a dia, como família, como marido, esposa, filhos, nos nossos relacionamentos familiares. Nós começamos a perceber que estávamos perdendo muitas coisas importantes, às quais nós deveríamos realmente dar valor. E às vezes nós deixamos essas coisas de lado e começamos a correr por várias outras coisas que não terão futuro na nossa vida. Eu queria que você pensasse isso. Naquele dia, para o povo do Êxodo, capítulo 12, para o povo de Israel preso no Egito, aquela noite era crucial para o restante das suas vidas, para o resto das suas existências. Nós precisamos aproveitar esses dias para que a nossa vida, quando voltar ao normal, se voltar ao normal, não seja mais como estava sendo. Nós precisamos usar as oportunidades que Deus tem nos dado
para mudar o nosso coração, mudar os nossos valores, mudar a nossa fé, mudar a nossa visão de vida, mudar a nossa visão de morte, mudar a nossa visão de eternidade. Porque senão esses dias terão sido inúteis para cada um de nós. Família, vida, caminhos que tomamos e eternidade. Aproveite esses dias para pensar isso, como se fosse a última noite da sua vida. Como se você estivesse trancado dentro do seu lar com tudo aquilo que realmente deveria importar para você e você pudesse pensar no único que pode livrar você e as pessoas que você ama do mal maior, que é o mal do juízo e da condenação da morte. Preste atenção no que o texto diz. O juízo de Deus viria primeiro e depois a morte, não o contrário. Não era a morte e depois o juízo. Aqui nesse caso, o juízo viria primeiro, um alerta, uma proclamação da parte de Deus para as pessoas que obedecessem ou não a sua voz. E desobedecendo, elas morreriam. E Deus então vai providenciar a única saída. Por que eu disse meu lar, meu castelo? Porque eu quero que você também entenda isso, querido. Que mesmo estando com as pessoas que mais importam para você, ou deveriam importar para você, dentro do seu lar, seja ele trancado e seguro como for, você que os ama, eu que os amo, não posso e não podemos livrá-los desse mal maior que é simbolizado nessa história, que é o mal do juízo de Deus, o mal da condenação eterna por desobediência a Deus. E tendo entendido isso, e entendendo que aquele livramento, não apenas o livramento da escravidão do Egito, né, que é importante também no texto, é claro, mas o livramento da morte, de algo muito mais terrível, com esse memorial e essa ideia em mente, agora nós podemos voltar para o texto e fazermos as conexões com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tirando o pecado do mundo, tira de sobre nós a mão de Deus que vem vindo em juízo sobre todos aqueles que são rebeldes e que não obedecem a Deus. Essa é uma conexão simples de fazer entre a história da Páscoa e a história da Páscoa no Novo Testamento. Ali nos textos de João 13, 14, 15, 16, 17, que foram os textos que eu usei no sermão passado, onde Jesus está preparando a sua morte, preparando os seus discípulos, preparando as novas moradas no reino de Deus, as novas casas, né, que tem uma dupla significação aí. Jesus prepararia um lugar para os discípulos com a sua morte e ressurreição, que é o lugar da amizade com Deus, mas os discípulos mesmo passariam a ser a casa onde Jesus, então, depois de ressurreto, enviando o seu Espírito, moraria. Todas as ideias de casa, moradia, residência, proteção, perdão, libertação estão diretamente conectadas no texto da Páscoa judaica e no texto da Páscoa cristã. Não é difícil nós enxergarmos essas coisas. Então essa é a conexão que eu quero já fazer antes de começar a aplicar para os irmãos essa ideia de Páscoa, né? Essa ideia da libertação e da ressurreição que Cristo trouxe a nós. A libertação do Egito, então, é um simbolismo bíblico, e esse texto está recheado de simbolismos para que nós nos apeguemos a essas verdades e as apliquemos na nossa vida. E essas verdades eternas devem, então, transformar a nossa família primeiro, a nossa vida primeiro, depois, né, o nosso caminhar primeiro do que as outras coisas, e a nossa visão de eternidade com respeito ao juízo e à paz com Deus. Eu separei algumas palavras com P, né, para ficar fácil nós guardarmos aí, por causa da ideia de Páscoa, ou de passar por cima e passar além. Elas estão no texto, eu vou citando os versículos, e gostaria que você fosse seguindo aí comigo. É a sequência lógica do texto, né? Pregar é explicar o texto. Proclamação de Deus. Assim como o Evangelho é proclamado hoje, o Tozer dizia que não somos diplomatas, mas profetas, e a nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato. Os pregadores de hoje pregam como um ultimato da parte de Deus, para que as pessoas obedeçam a Deus ou o juízo de Deus virá sobre elas um dia. Aqui é a mesma coisa, do verso 1 ao 4 nós vemos Deus proclamando a sua vontade, proclamando a sua verdade antes de pedir ou antes de exigir alguma coisa. Deus, antes de nos cobrar pelos rigores da lei, Ele já providencia para nós em graça aquilo que nós precisamos para cumprir as coisas que Ele mesmo determina a nós. Então Ele manda aí Moisés e Arão avisarem a todos os líderes ou os anciãos ali da congregação, que eram os chefes das famílias, para que eles, né, façam com respeito ao Cordeiro aquilo que Deus
está determinando. Temos aí então a ideia dessa congregação, que simboliza diretamente a igreja lá no Novo Testamento, onde farão parte os filhos de Deus, né, judeus, os gentios, os vizinhos que estiverem em volta e todos aqueles que a mensagem, né, ou a boa nova, ou a proclamação alcançarem, como foi desses dias aqui. Então, o evangelho hoje, irmãos, que é pregado, ele não só é um aviso da parte de Deus para os homens para se reconciliarem com Deus, mas também é uma mensagem simbólica de uma oportunidade que Deus está dando. Naquela noite, se você ouvisse a voz de Deus, obedecesse a voz de Deus e cumprisse as coisas que Deus determinou, você seria salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Aqueles que ouvem o Evangelho serão salvos do juízo e da condenação de Deus que está vindo sobre todos os homens. Então essa é a primeira ideia. Proclamação de Deus. Deus sempre anuncia antes do seu juízo. Deus sempre manda a sua mensagem de paz. Deus sempre manda a sua graça antes de mandar os rigores da lei e o seu juízo. Esse é um padrão bíblico, de forma que nenhum dos homens poderá um dia dizer diante de Deus: eu não sabia, eu não fui avisado, eu não sabia que seria assim. Não haverá desculpa, irmãos, nos últimos dias, ou no último dia. Todos os homens ouvirão a mensagem da parte de Deus, e eles se tornarão, segundo a Escritura mesmo diz, indesculpáveis diante de Deus. Além dessa proclamação de Deus, que nós podemos ver do versículo 1 ao 4, nos versos 5 e 6, nós também podemos ver os propósitos de Deus para que isso aconteça. Por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Porque ele está simbolizando Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único ser humano que não pecou. Todos os outros seres humanos, todos os outros seres, né, da raça humana são pecadores e incapazes de chegar diante de um Deus plenamente santo. Nós seríamos destruídos, a glória de Deus, a santidade de Deus nos exterminaria se nós conseguíssemos, né, acesso até Ele, mas nem esse acesso é possível se Ele não se revelar a nós na sua proclamação, como está no versículo 1 ao 4, sem Ele dizer para nós o que Ele quer. Não tem como, nós somos cegos espiritualmente falando, nós não conseguimos decifrar essas coisas. Nós não temos controle nem sobre as coisas naturais, quanto mais espirituais. Mas então esse cordeiro tinha que ser sem defeito, porque ele simbolizava a Jesus. Ele tinha que ser guardado entre alguns dias para que as pessoas observassem esse cordeiro que iria morrer, que iria ser imolado, o termo ali utilizado em Êxodo 12, quer dizer sacrifício mesmo espiritual, né? E esse cordeiro tinha então que ser celebrado assim, e todo o ajuntamento, todo o povo que obedecia a Deus, todo o povo que seguia as normas de Deus e que queria agradar a Deus, deveria estar reunido ali para imolar esse cordeiro ao entardecer. Até esse ao entardecer no livro de Êxodo é significativo para nós, irmãos. Jesus, alguns calculam que morreu aí, né? Padeceu na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde, mas a maioria dos estudiosos acredita que ele foi enterrado, colocado no túmulo ao entardecer, próximo do começo da noite, ali, próximo das 6 da tarde para nós aqui. Então até isso o Êxodo já está apontando aí para a morte do próprio Cristo. Os propósitos de Deus, então, eles são revelados para a nossa vida, sempre. A Escritura diz para nós como é que Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que pode nos salvar ou nos condenar, a Escritura diz para nós, através da proclamação dele, quais são os seus propósitos para a nossa vida. Por que ele nos criou? E nós não deveríamos, irmãos, fugir desse propósito de Deus para a nossa vida. Nós deveríamos tornar a ideia de conhecer os propósitos de Deus para nós, ouvir o que Ele quer de nós, como Ele quer que nós hajamos ou sejamos uns com os outros e diante dEle. Essa deveria ser a prioridade número 1 na vida de cada um de nós. Os propósitos de Deus para nós estão revelados. E depois, irmãos, desses propósitos que Deus revela através da sua proclamação, vem então a provisão para o povo. Como eu disse, antes de Deus cobrar alguma coisa, Ele sempre providencia para nós aquilo que Ele está demandando. E aí nós vemos no texto do verso 7 até o verso 10, o miolo aí, o centro do texto, as coisas mais importantes relacionadas à conexão que nós fazemos diretamente com Cristo. Primeira delas, o simbolismo do sangue. O sangue que estaria derramado do Cordeiro. Muitas pessoas pensam
que Deus, quando Ele nos perdoa os pecados, Ele simplesmente esquece e pronto. Não é assim que funciona. A Escritura diz que Deus esquece os nossos pecados, Ele apaga as nossas transgressões, mas que alguém teve que pagar o preço debaixo da sua justiça e da sua ira. Jesus, quando Ele morre por nós, Ele está fazendo isso. Ele está morrendo debaixo da justiça para satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus, para nos conceder o perdão dos pecados. Nós somos justificados por Cristo. Nós não nos tornamos justos. É diferente. Jesus nos justifica, Ele estende a sua justiça a nós, mas Ele teve que pagar um preço altíssimo para que isso acontecesse. E é isso que significa no texto, por exemplo, o sangue que é derramado custou a vida dele, e nós não deveríamos viver de uma maneira que afrontasse ou zombasse desse sangue de Cristo que foi derramado. Todo o cordeiro deveria ser assado no fogo, o que tem a ver aí com a linguagem semítica ali, de aflição. Ser queimado no fogo tem a ver com juízo, tem a ver com ser purificado. Toda essa visão mostra para nós aí, a seriedade que era aquele simbolismo, aquele ritual da Páscoa, para aquilo que ele apontava. Não deveria sobrar nada do cordeiro, tinha que ser queimado no outro dia o restante. Por quê? Demonstrava a consagração exclusiva. Aquele cordeiro era só para aquilo, não podia ser usado para outros fins. Os pães asmos, que são pães sem fermento, além de simbolizar a pressa da partida deles com uma nova vida, porque o Egito ali simbolicamente também significa a velha vida, o aprisionamento ao pecado, o distanciamento da nova terra, da terra prometida que é Canaã. Esse pão asmo ou fermento simbolizava esse pecado que contamina, que contagia, que nos prende, que não nos deixa ser livres para seguirmos para a terra prometida. É tudo simbólico. Então os pães não poderiam ter fermento, por causa da pressa para poder ir embora daquela velha vida, daquela velha terra, porque não daria tempo de levedar aí, ou fermentar a massa, mas também porque era um símbolo de estar separado das coisas desse mundo, para Deus. As ervas amargas, além de simbolizar o sofrimento dos 430 anos, porque quando nós vivemos contrário àquilo que Deus quer, o pecado traz redemoinhos de sofrimento para a nossa vida. As ervas amargas simbolizavam então todo aquele sofrimento que o povo estava passando, mas simbolizava também esse amargo do pecado na vida das pessoas que não ouvem Deus. E por fim, além desses termos que eu já disse para os irmãos, a proclamação, o propósito de Deus e a provisão para o povo, vem também a questão da preparação do povo. Como é que o povo deveria celebrar esse ritual? E aí eu queria que você imaginasse essa noite temerosa naqueles dias, você trancado com a sua família dentro da casa, com sangue nas portas, tentando obedecer da maneira mais séria possível os rituais, porque você sabia que o anjo da morte ia passar, e você não sabia como esse anjo passaria, o barulho que ele fazia, como ele era, e como ele levaria os primogênitos de cada família. Imagina essa situação, irmãos. Se você soubesse que essa ira, que esse juízo está vindo sobre você e sobre as pessoas que você ama, você não tentaria obedecer a Deus da melhor maneira possível? Você não brincaria, não zombaria, e não perderia tempo com outras coisas, somente com isso, em preservar a sua vida e em preservar a vida das pessoas que você ama. É isso que o filho primogênito, o primeiro filho, eles deveriam então estar preparados, com pressa, com urgência, em fazer essas coisas. E essas coisas eram ter os lombos cingidos, estarem vestidos, estarem afivelados, prontos para a caminhada. Isso vai nos lembrar o que o Novo Testamento diz, que quando Jesus voltar, nós devemos ser achados vestidos e não nus. O texto diz também que eles deveriam estar com as sandálias nos pés, prontos para caminharem o destino e a direção que Deus apontasse para eles. Que Deus apontasse para eles. Quantas pessoas, irmãos, dirigem os seus pés, dirigem os seus passos, os seus planos, os seus sonhos, para vários lugares, sem entender que é Deus que comanda, ou sem entender que nós não podemos fazer aquilo que Deus não nos permite fazer. Esse povo deveria estar com as sandálias nos pés e os lombos cingidos, porque eles deveriam, a partir daquele momento de libertação, ter uma nova vida. É isso que Páscoa significa, para rumarem, para seguirem a direção que Deus propusesse para eles. E eles deviam ter os cajados nas mãos. O
cajado os viajantes utilizavam para se apoiarem na caminhada, mas também para afastarem os perigos e para servir de defesa nessa caminhada. Temor, urgência, obediência e pressa. Aquilo que foi visto na vida deles, simbolicamente, é o que deve ser visto na sua vida e na minha vida hoje. Temor a Deus, urgência em ouvir a Deus, obediência a Deus em todas as coisas e pressa, porque a Bíblia diz que nós somos apenas peregrinos nessa vida. Nós não vamos conseguir criar raízes aqui, irmãos, em nenhum aspecto, nem culturalmente, nem materialmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, em nada. Nós somos peregrinos nesse mundo. É isso que essa última noite lá no Egito, né, entre a vida e a morte, entre a obediência e a desobediência, significam para você e para mim. Quem tem o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, mas permanece rebelde, desobediente contra ele, não verá a vida, porque sobre si já pesa a condenação de Deus. A preparação do povo, é isso que nós vemos nesses versos 11 e 12. E por fim, no verso 13 e 14, para aqueles que obedecessem, para aqueles que ouvissem, para aqueles que se apropriassem dos propósitos dos projetos de Deus, da graça de Deus sobre si, viriam então as promessas desse Deus. É a última coisa que eu quero enfatizar para os irmãos. Eu não sei se você leu o texto junto comigo, se você notou, o sangue vos será por sinal. Então o sangue era um sinal, não apenas para o anjo da morte, mas era um sinal para aqueles que estavam obedecendo. Já disse para você, o sangue ali do animalzinho morto simbolizava o sangue de Cristo, que seria para o nosso bem e para a nossa salvação. Mas o sangue também servia para que o anjo olhasse e visse, de forma que o sinal ele tinha dois sentidos. Para o povo que estava obedecendo, símbolo de querer agradar a Deus. Para o anjo de Deus ou o próprio Deus que estivesse passando, símbolo de que aquelas pessoas estavam obedecendo a Ele. O que é o Espírito Santo hoje, irmãos? O Espírito Santo é a marca que está na casa de Deus, que é o nosso coração. Diante desse mundo perigoso que nós vivemos, do mundo alheio a Deus, assim como a terra de Goshen naquele dia obedecia a Deus, o Egito ao redor, simbolizando a velha vida, o mundo não obedecia. Hoje, cada um de nós, na sua casa, no seu templo, em nós, na morada que Deus preparou, nós temos o símbolo do Espírito Santo. Deus olha hoje para o planeta, olha para todos nós, e Ele vê e sabe, cada um de nós, aqueles que lhe pertencem. É isso que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas me obedecem, elas me seguem. É isso que significa então essa promessa de Deus sobre nós. Nós seremos moradas de Deus, nós teremos em nós um sinal de Deus, para que Ele saiba que nós somos dele, pertencemos a Ele. Nós seremos ajudados na nossa caminhada até chegarmos na terra prometida, e a morte e o juízo de Deus passarão por sobre nós e não nos atingirão no dia do juízo, por causa de Cristo Jesus. É isso que significava o primogênito morrer. O primogênito do faraó, o falso Deus que caminhava sobre a terra, que achava que podia controlar tudo, fazer tudo, mandar em tudo, como muitos de nós, antes de conhecermos a Cristo, reinávamos em nosso próprio coração. O filho primogênito desse faraó é ferido e não volta à vida. O Filho de Deus, o Deus verdadeiro, é ferido por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscita ao terceiro dia. A terra do Egito é ferida, a terra que teme a Deus é curada. Essa é a ideia aí, e o memorial daquele dia. O texto termina dizendo no verso até onde nós lemos: vocês deverão fazer isso para sempre. Deverão se lembrar do significado dessas coisas: pães asmos, ervas amargas, cordeiro assado no fogo, sangue derramado, marca nos lugares onde vocês estão, marcas na vida de vocês, lombos cingidos, sandálias nos pés, pressa, urgência para deixarem a velha vida e seguirem o caminho que Deus quer. Essa é a ideia do memorial. E é incrível quando nós vamos para o Novo Testamento. No texto que eu utilizei semana passada, João 13:17, Jesus vai dizer claramente que a ceia, na noite de Páscoa, ele estava celebrando como um bom judeu. Ele vai instituir a ceia, que é
Façam isso em memória de mim. Celebrem isso até que eu venha. O dia do Senhor, o domingo que nós estamos celebrando, é hoje então a nossa Páscoa, a nossa libertação. Mas mais do que a nossa libertação, a nossa certeza de que o Deus do juízo e o juízo desse Deus continua vindo sobre a terra. Nós estamos livres, nós estamos salvos. Por causa de nós? Não. Por causa do sangue do Cordeiro, que é sobre a nossa vida. Deixa eu aplicar e encerrar com alguns textos do Novo Testamento, se isso não ficou claro para você ainda. João 14, 2, né? A casa que Jesus ia preparar, as moradas no reino de Deus, se tornariam nós mesmos, simbolicamente falando, porque o Espírito dele viria habitar em nós. Nós somos as moradas que Jesus preparou. Deus não se separa mais de nós como no Antigo Testamento, apenas no templo. Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 13 a 18. Algumas pessoas se queixando diante de Deus. Não valeu a pena, Deus, ter dado ouvidos a ti. Não valeu a pena viver no mundo no meio desse mundo, né? De maneira que o Senhor queria. Isso foi em vão, só me trouxe sofrimento, né? E o Senhor nunca faz diferença entre quem teme o Senhor e não teme. E ali em Malaquias, o próprio Deus dizendo, né? Que havia um memorial diante dele. E Deus sabia plenamente quem temia a ele e quem não temia. E esses que temiam no dia do juízo, que Malaquias está apontando para os dias dele ali, simbolicamente, né? O exílio, dominação dos outros povos, mas também profeticamente para o fim dos tempos. Malaquias está apontando para esses dois cumprimentos, o já e o ainda dentro da história. E Malaquias diz que naquele dia Deus vai poupar aqueles que fazem a sua vontade e lhe obedecem e querem viver para o seu agrado, da mesma maneira que um pai poupa o próprio filho. Viram? Pai poupando o filho primogênito, diferença entre os povos, terra de Goshen, restante do Egito. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus. Deus sempre sabe quem é que lhe pertence. Essa é a ideia de Malaquias. E Deus diz que fará diferenciação sempre entre aqueles que querem ouvir. Hebreus capítulo 10, versículo 4, 10 e 12. O sangue de bodes, o sangue de bichos não pode perdoar pecados. Só o sangue do primogênito Filho de Deus, que se entregou de uma vez por todas, nos salvou plenamente da ira e do juízo de Deus no último dia. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 2 Pedro 3, 10. Eis que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. É a ideia da surpresa, é a ideia de que em qualquer momento o juízo e a ira de Deus irromperá sobre aqueles que não querem ouvir. Essa foi a sensação daquelas pessoas naquela noite. Será que nós obedecemos Deus a contento? Será que nós fizemos tudo como deveria fazer? Deveríamos ter feito? Como será esse anjo que vai passar? Que hora vai começar isso? Quando é que virá? Essa é a ideia bíblica de retorno de Jesus nos últimos dias. Mateus 24, 27, sermão apocalíptico de Jesus. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será o retorno do Filho dos Homens. Qual é a velocidade de um anjo da morte? Qual é a velocidade do juízo de Deus? E por fim eu queria ler com vocês Apocalipse, o último livro da Bíblia. Um livro de revelação e de consolo para os povos que temem a Deus e vivem aquilo que Deus quer, desde o Êxodo até o fim dos dias. Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Volte para o texto de Êxodo depois e veja. A 10ª praga e todas as outras eram juízo de Deus sobre quem acreditava em falso Deus e não no Deus Todo-Poderoso. Ele fere o Egito como juízo, porque aquele povo não acreditou na sua salvação e na sua preservação e na preservação da vida. As tribos que se lamentam em Apocalipse são símbolo dos povos todos,
todas as famílias da terra que agora creem em Deus, cada família em Êxodo, deveria olhar para o seu cordeiro, entender o que ele significava e ouvir a voz de Deus. Eu comecei esse sermão, essa mensagem, falando de medo. Eu queria encerrá-la dizendo o seguinte: não adianta ter medo, não adianta ter medo quando nós não tomamos as providências para que esse medo vá embora. Há uma frase que diz: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. De nada adiantava aquele povo naqueles dias ter ficado com medo do anjo da morte e não ter obedecido aquilo que lhes era ensinado. De nada adianta você hoje tentar controlar a sua vida e ao perceber que você não consegue mesmo, não adianta tentar deixar o medo te dominar se você não buscar ouvir a voz de Deus e viver de acordo com aquilo que Ele quer para você. Porque Ele quer o bem para você, Ele quer te levar para uma nova vida. Egito é símbolo de velha vida. O sangue de Jesus nos limpa e nos conduz a uma nova vida. Essa é a ideia de Deus, o projeto de Deus para aqueles que Ele ama. E se você olhar para todas as expressões que eu usei, propositadamente, proclamação de Deus, propósito de Deus, provisão de Deus, promessa de Deus, você vai ver que só sobrou uma que você e eu podemos fazer. Todas as outras, assim como a salvação em Cristo, vem da parte de Deus para nós. Todas as outras. A única que sobrou para você e para mim é a preparação do nosso coração, da nossa vida diante desse Deus. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, temor, urgência, obediência e pressa, a consciência de que nós somos peregrinos. Só sobrou isso para você e para mim fazermos. A minha pergunta e o meu questionamento, como aplicação desse sermão é: você tem medo? Você está com medo? E se você está com medo, você já ouviu a voz de Deus e já cumpriu aquilo que Deus tem para você nesses dias? Você consegue entender essas coisas que eu estou dizendo para você? Se há um lugar que você pode se refugiar da coisa mais perigosa do universo, que é a morte e a condenação justa dos pecadores diante de um Deus santo, esse lugar se chama Calvário, cruz de Cristo, onde o Cordeiro de Deus foi imolado para que nós fôssemos perdoados. Hoje nós celebramos a sua ressurreição e a palavra de Deus diz para nós: se Ele venceu, nós também venceremos. Que Deus te abençoe, que o seu caminhar nesses dias, que o seu caminhar no restante da sua vida daqui para frente, de maneira significativa, seja de alguém que tem os lombos cingidos. Que Deus não te encontre nu, mas vestido quando Ele vier. Que Ele te encontre com as sandálias nos pés, caminhando o caminho que Ele deseja e não seguindo as vaidades do seu próprio coração. E que o cajado nas suas mãos simbolizem a luta que você tem para desejar ser agradável a Deus e não à cultura ou ao mundo que te cerca nesses dias. E que Deus te abençoe. Que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo sobre a sua vida, te preserve de todos os males nessa jornada e para sempre, para a glória de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos para a nossa última oração, a bênção, e encerrarmos então esse nosso culto online, irmãos. Eu convidar você aí onde você está para orarmos juntos mais uma vez. Deus querido, eu peço, ó Pai, nesse fim de transmissão, de culto, Senhor, a tua bênção sobre esses teus filhos, ó Deus, que estiveram comigo, Senhor, conectados, ó Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde, ó Deus, nesses dias, ó Pai, mas que o Senhor também os preserve, ó Deus, na sua vida de fé, na sua vida de santidade diante do Senhor, nos seus caminhos, ó Deus, e para que cada um deles, ó Deus, junto comigo, para que nós possamos pensar, ó Deus, da nossa responsabilidade com a nossa casa, da nossa responsabilidade com o nosso lar, como sacerdotes, como líderes, ó Deus, como chefes da casa, para providenciarmos para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, o principal dessa vida, Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos proclamar essa verdade, primeiro para as pessoas que estão mais junto de nós, ó Deus, e depois para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que nós possamos compreender o valor daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz por nós. Que nós possamos celebrar, ó Deus, mas celebrarmos, ó Deus, numa celebração digna, com temor e reverência diante do Senhor, esse dia no qual nós estamos cultuando hoje, Pai, o dia da Tua ressurreição, o dia, ó Deus, que como memorial eterno nós celebramos a Tua vitória sobre a morte
e o perdão dos nossos pecados de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado pela fidelidade dele, nos amando, entregando a vida por nós. Obrigado, Senhor, porque ele venceu a morte e agora nós temos a promessa de que nele o Senhor nos livra, ó Deus, do juízo eterno e da condenação também. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vai junto de nós e prepara os nossos caminhos e cuidará de nós e será sempre o nosso libertador, ó Deus, nas horas de angústia, nas horas de dor, nas horas de aflição. Obrigado, Senhor, porque tudo isso está simbolizado em Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que deu a vida em sacrifício e foi imolado para que nós pudéssemos ser de novo filhos do Senhor, amados, cuidados e queridos. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, sobre cada lar, ó Deus, representado nessas pessoas que estão vendo essa mensagem, e que nós possamos, Senhor, responsáveis, ó Deus, diante de Ti, proclamarmos que só em Jesus há remissão, que só em Jesus há libertação, que só em Jesus há graça e bondade e alegria plena para a nossa caminhada nos dias dessa vida e por toda a eternidade, no lar celestial, simbolizado na terra prometida, que aquele povo, Senhor, do Êxodo aguardava. Sê conosco e nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ter um caminhar que agrade ao seu coração e sermos sempre, ó Deus, preservados da vida de pecado, ó Deus, da nossa velha vida, da qual o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. É a nossa oração, ó Deus, meditando em tudo aquilo que aquele povo entendeu naqueles dias e nas coisas que nós precisamos entender nesse dia, ó Deus, que nós temos diante do Senhor. Nós oramos para a tua glória, ó Deus, em nome de Jesus, e por tua bondade, para que isso tudo venha sobre nós, Pai. Amém. E agora, igreja querida, recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós Ele levante o rosto e vos dê a paz. Deus abençoe.